Olá! O ano começou com uma série de retrocessos pelo mundo, capitaneados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Políticas segregatórias contra imigrantes e diversidade estão gerando medo e incerteza sobre o futuro, não apenas em outros países, mas também por aqui. Será que todas as conquistas e vitórias de grupos historicamente perseguidos estão em risco? Como fortalecer ações ligadas aos direitos humanos que são tão atacadas? Práticas antirracistas. Este é o tema do Sobre Nós desta semana. O cenário internacional é preocupante, mas aqui, por enquanto e felizmente, diversas instituições e governos estão cada vez mais entendendo a necessidade de dar espaço para a diversidade. E para falar sobre isso, estão aqui comigo Leonardo Menin, promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e da Proteção aos Vulneráveis do Ministério Público do Rio Grande do Sul. E Luciana Dornelles Ramos, professora antirracista, doutora em educação e membro da coordenação do curso de Educação para as Relações Étnico-Raciais da URGS. Sejam muito bem-vindos. E o MP lançou no final de 2024 o selo Cidades Antirracistas. Mas antes de começarmos essa conversa, vamos ver o depoimento de Jorge Quirino, da Coordenadoria da Promoção de Igualdade Racial, a COPIR de Uruguaiana, e Maiara Mesquita, chefe do Departamento de Igualdade Racial de São Leopoldo, duas das 9 localidades que já ganharam o selo de cidade antirracista. Um marco muito importante para a nossa cidade, que foi receber do Ministério Público o selo de cidade antirracista. E vim explicar para vocês os critérios que São Leopoldo atendeu para a conquista desse importante selo. Ter um órgão de gestão pública responsável por essa pasta, e a cidade então atendeu esse critério, que é ter um conselho com a sociedade civil e entidades governamentais para promoção de políticas públicas, e hoje a nossa cidade não tem apenas um, e sim 2 conselhos que promovem essa questão, o SEMPIR, que é nosso Conselho de Igualdade Racial, e o COMPOTMAN, que é o nosso Conselho Municipal dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. E através desses conselhos, então, ter vários projetos e políticas públicas que abranjam, então, essa importante pasta, e agora eu vou citar alguns projetos para vocês. A Biblioteca Afro, que é um espaço virtual completamente gratuito, com foco em conhecimento e reconhecimento de vários autores negros. A Expo Black, que é um evento que ocorre mensalmente, que foca o empreendedorismo negro, trazendo reconhecimento e visibilidade à cultura afrodescendente. E também a regularização dos territórios dos povos de matriz africana, que é um direito importante à cultura e ancestralidade. O Uruguaiana tem uma história a contar sobre o racismo, sobre a libertação dos escravos. Por isso a bandeira do Uruguaiana tem as correntes partidas do meio, e seu símbolo que o Uruguaiana libertou a escravidão 3 anos e 8 meses antes da abolição da escravatura. E mantém essa cultura, mantém falando sobre toda a cultura africana e todos os seus princípios, né? E a mão de obra escrava, e através da educação, a COPIR conseguiu chegar a essas pessoas e transformar esse projeto falando durante todo o ano do racismo, da intolerância, da cultura, da música e de tudo aquilo que se relaciona à matriz africana. Por isso, a Uruguaiana ter o plano anual de desenvolvimento de todos os projetos, estar habilitado a COPIR em Uruguaiana, são poucas cidades que têm COPIR, foi agraciada com o selo antirracista. E para continuar esse selo e ter sempre esse selo, precisa desenvolver cada vez mais projetos. As prefeituras estão começando lentamente a ter esse entendimento de que o poder público tem o dever de promover ações antirracistas. E eu começo com o promotor perguntando, conta pra gente como é que surgiu a ideia, né, esse projeto através do Ministério Público, e o que essas cidades precisam
para conquistar esse selo? O projeto Cidades Antirracistas, ele é inspirado num projeto semelhante do Ministério Público do Estado de São Paulo. Com base naquela iniciativa, nós identificamos a relevância do projeto e entendemos que trazer para o Rio Grande do Sul seria uma iniciativa muito importante, porque justamente prevê essa ampliação das estruturas de promoção da igualdade racial de uma forma bastante impactante na sociedade. Então, nós trouxemos para cá, então, essa iniciativa de certificar municípios com uma estrutura mínima de combate ao racismo e promoção da igualdade racial, com o selo antirracista, de cidade antirracista, o que significa não necessariamente que essas cidades sejam espaços livres de racismo, de práticas racistas, seja institucionalmente, seja culturalmente, seja nas relações interpessoais, mas reconhecendo que nessas cidades existem iniciativas para a minimização e superação dessas desigualdades e dessas ações e preconceitos e ações racistas, né? A nossa ideia, então, é certificar municípios que tenham essa tríplice estrutura mínima, que seria, inicialmente, um Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. O Conselho Municipal, ele é uma arena muito importante de promoção da igualdade racial, porque ele integra a sociedade civil, representada de uma forma paritária em relação a órgãos e estruturas públicas. Nessa arena, então, há a discussão dos temas locais e a identificação de quais são os focos de ações antirracistas e de promoção de igualdade racial naquele município. É um órgão consultivo, um órgão deliberativo de políticas públicas que induz a participação, a criação de políticas públicas específicas para aquele território. Então, essa é uma estrutura. Para além disso, a existência de um órgão administrativo especializado, seja uma secretaria, uma coordenadoria, um departamento ou uma assessoria específica de promoção da igualdade racial, né, como uma estrutura administrativa, então, dentro do Poder Executivo, para a implementação dessas políticas, e também um rol, uma listagem de ações de impacto significativo nas questões de igualdade racial. Certo. Inicialmente, esse projeto era um pouco mais ousado. Nós queríamos que os municípios apresentassem um plano de igualdade racial, um plano municipal, né? Mas a nossa aproximação enquanto Ministério Público com o Departamento de Igualdade Racial do Estado, a Secretaria Estadual de Cidadania e Direitos Humanos e o Ministério da Igualdade Racial do Governo Federal nos trouxe uma realidade um pouquinho, digamos, mais incipiente dos municípios, e que se nós exigíssemos um plano municipal onde uma política pública estivesse desenhada de uma forma muito incisiva, talvez nós não conseguíssemos permear muitos municípios. Até porque um plano, né, promotor, iria exigir aí, digamos, uma certa bagagem social, cultural, histórica desses municípios para poder desenvolver isso. Acho que vocês foram no caminho certo. Foi uma maneira mais amena, mas não menos importante de colocar esse incentivo e trazer essa responsabilidade. Eu queria saber de você, Luciana, né? Como bem falou o Leonardo, não existem ambientes ou cidades livres de racismo, ainda mais se tratando aqui no Brasil, por conta de toda a questão estrutural e histórica do nosso país. Mas você acredita que esse selo pode ser uma alternativa pedagógica? Acho que ele é um primeiro passo, né? Ele é um passo importante para que a gente possa fortalecer as instituições que trabalham essas questões raciais, para a gente educar, né? Não só o povo, como as próprias instituições, que têm muitas questões internas também, e dar outros passos necessários, né? Para a gente chegar a um outro lugar como município antirracista. Eu tenho trabalhado com muitos professores e muitas instituições de ensino, e as pessoas, às vezes, elas ainda têm aquela ideia de não, mas eu não trato meus alunos diferentes, todos nós somos iguais, né? E eu falo, eu questiono, né? Tá, se todos nós somos iguais, então por que no currículo escolar não trata as histórias de todos os povos como iguais? A gente tem a história do colonizador aqui em cima,
né? E a gente tem a história do negro, do indígena aqui embaixo, quando ela aparece na escola. E a própria realidade, o cotidiano dessas pessoas também é diferente, né? Totalmente. Saindo dos livros de história, o dia a dia mostra isso. Totalmente diferente. E tá aí a Lei 10.639 para nos mostrar, né? É uma lei que existe desde 2003 e até hoje o movimento negro, né, ainda tenta, ainda grita, né, está rouco de tanto gritar a importância desses conteúdos dentro da escola, porque é na escola que a gente precisa aprender sobre a diversidade do nosso país, a respeitar o outro, né, a aprender que nem todo mundo vive as mesmas realidades da gente. E eu acho que a educação antirracista, ela abarca esse olhar empático, né, que está precisando muito no nosso mundo hoje em dia. Exatamente. Por enquanto, 9 cidades, né, foram contempladas ou reconhecidas com esse selo de cidade antirracista. Mas o Rio Grande do Sul tem 497 municípios. Aí tem aquela velha história do copo que está pela metade, né? Ele está meio cheio, ele está meio vazio. Esses 9 municípios, a gente pode considerar um avanço ou ainda existe um longo caminho, né? Eu acho que esse projeto vai ter que precisar de pelo menos aí uns 20 anos para conseguir chegar na totalidade. Tem alguma meta, Leonardo? Realmente é um longo caminho a ser percorrido, né? A nossa meta é uma meta de ampliação, não numérica, nós não temos assim objetivos claros nesse sentido, mas é uma busca de uma articulação junto com o governo do estado, junto com o Ministério da Igualdade Racial, para levar, a partir desse ano, para as cidades do interior, ações de conscientização dos gestores da importância, porque na verdade, se trata de uma obrigação constitucional dos gestores públicos em ter ações antirracistas, né? Porque isso a Constituição diz que todos têm direito à igualdade, que o crime de racismo é inafiançável, punível, imprescritível, punível com penas de reclusão, ou seja, tem mandamentos para os poderes públicos de atuação, né? Mas o SINAPIR, que é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que está no Estatuto da Igualdade Racial, que é uma lei de 2010, ele não é de adesão obrigatória. Então, os municípios podem promover essas ações antirracistas da maneira como quiserem, dentro da sua discricionariedade administrativa. Entretanto, se existe um Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial que integra todos os entes federativos com políticas articuladas, uniformes, capitaneadas pelo Ministério da Igualdade Racial, fomentadas pelos governos do estado e implementadas pelos municípios, por que não aderir a esse sistema como uma forma mais adequada de combate ao racismo e à intolerância racial? Né? Ok, a gente vai continuar falando sobre isso no segundo bloco. Tem algumas perguntas para fazer também sobre a questão do papel do poder público e a gente vai voltar a falar sobre essa lei, né, que obriga o ensino das religiões e da história afro-brasileira na sala de aulas, que, aliás, é uma lei que não é bem cumprida. A gente vai ao breve intervalo e já volta. Estamos de volta com Sobre Nós, falando sobre práticas antirracistas. Em 2003, uma lei federal tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas do país. Mas nem todas seguem essa norma. Como falar de prática e educação antirracista quando nem as leis voltadas para isso são cumpridas? Quero te ouvir, Luciana. É difícil mesmo, Clarissa. A gente vem fazendo um trabalho, né, nas escolas de conscientização, de formação de professores. Muitas vezes as próprias escolas buscam, né, independente das secretarias, buscam ali contratar a gente para dialogar sobre esses assuntos na escola, porque esses temas, né, que a lei obriga, eles não são tratados. Então, muitas escolas utilizam o Dia da Consciência Negra, chamam alguém para dar uma palestra, nós falamos sobre isso, e não é o que a lei pede, né? A lei fala sobre currículo, sobre a gente inserir no currículo. Então, para a gente conseguir repensar o currículo escolar, a gente precisa mudar um pouquinho a nossa lógica, porque a escola ela nos ensina uma educação que vem para a colonialidade, né? Ela vem com a história do colonizador, valorizando a brancura, né? Valorizando um padrão de beleza, valorizando um tipo de história. E a educação antirracista é exatamente levar para dentro da sala de aula e no currículo diverso, em todas as disciplinas, essas histórias que o racismo impede, né, que cheguem na sala de aula. Então,
É um exercício difícil, assim, porque muitas pessoas acham assim, o que tem matemática a ver com educação antirracista, né? E quando a gente começa a fazer um diálogo com os professores, começa a conversar sobre etnomatemática, né? Começa a falar um pouquinho sobre o Egito, sobre Kemet, sobre, né, coisas da matemática que vieram, que os gregos, que os romanos foram lá para o Egito estudar, eles começam a entender, nossa, é verdade, existe uma outra matemática, né, para além daquela matemática branca que a gente pensa. Então, a gente precisa dar uma viradinha de chave para a gente entender as possibilidades que existem, né, de inserir esses conteúdos dentro das diversas disciplinas, né. Eu tive que fazer esse exercício dentro da educação física. Então, para mim também, eu achava que era muito pontual, né, que a educação física tinha a questão da capoeira, né, das danças, e às vezes os professores se colocam no lugar de eu não domino essas danças, eu não domino essa luta, então, né, ficam no esporte e deixam de tratar essas questões. Mas quando a gente começa a pensar o corpo, né, pensar a filosofia africana, que não separa o corpo da mente, né? Tu não é uma pessoa esportista ou uma pessoa pensante. Se a tua mente não está bem, o teu corpo não está bem, então tu também começa a pensar uma outra educação física possível. E eu acho que isso é a base principal da educação antirracista e é o nosso grande desafio. É fazer os professores entenderem, né, aonde eles podem inserir esses conteúdos dentro das suas disciplinas, mostrar que é possível, né, e também chamar para o compromisso, né, porque desculpas a gente ouve muitas. Tem professores que dizem, eu quase não tenho alunos negros na sala de aula, eu nunca tive aluno grego. E não é por isso que a gente deixa de trabalhar. Exatamente, acaba sendo uma desculpa, né? Exatamente. O conhecimento, ele é universal, ele não deve ser baseado exatamente nas pessoas que ali estejam para serem representadas ou não. E considerando que a gente vive num país onde 60% da população é negra ou parda, o Rio Grande do Sul até pode ser uma exceção, mas ele não está fora desse contexto, Exatamente. Né? E aí eu volto a perguntar para o promotor, houve algum desafio, alguma resistência, né, em algumas prefeituras? Não precisa citar nomes de prefeitura nem nomes de pessoas, mas eu queria saber, assim, se o entendimento, não teve algum gestor ou alguém que diga, nossa, mas que bobagem esse selo aqui, a gente não precisa. Como é que foi inserir? Porque quando a gente fala em educação, a gente não pode esquecer que existem os adultos que já estão fora da sala de aula e que já estão moldados. Na verdade, esse processo vai ser iniciado nesse ano, quando nós vamos buscar ativamente os gestores para que eles adiram ao projeto. Na verdade, nós fizemos um mapeamento a partir desses contatos com o Ministério e Secretaria Estadual para fazer essa premiação, com uma forma de estímulo nesse primeiro momento. Mas a gente acredita que vai encontrar resistências e a ideia é justamente essa, romper resistências, colocar uma fala institucional do Ministério Público enquanto instituição democrática da importância desse tema para a sociedade brasileira, para o direito brasileiro, para as instituições de justiça e para o desenvolvimento social. Então, a gente acredita que essa postura do Ministério Público acaba estimulando também o reconhecimento da importância do tema nos municípios. As resistências podem acontecer porque a gente sabe que nós estamos trabalhando com temas de racismo estrutural, né? E é justamente por isso que nós conseguimos premiar, não é a palavra mais correta, mas certificar 9 municípios em 497. Então, esse é a demonstração de que existe um racismo estrutural vigente. E é um desafio que nós vamos enfrentar. Luciana, uma pergunta que eu tinha comentado agora há pouco com o promotor. As pessoas adultas já têm suas ideias formadas, já têm seus valores constituídos. É possível uma pessoa adulta deixar de ser racista ou reconhecer as suas práticas racistas pela tua experiência, assim? Porque a gente fala muito em criança, em educação, em sala de aula, mas e o cidadão, né, que já saiu da vida escolar? Eu acredito que nunca é tarde para aprender, né? Mas a gente precisa estar disponível para aprender. Então, eu percebo no movimento que existiu com as minhas alunas do nosso projeto, elas ensinaram muito as mães, as avós, né? A gente faz alguns movimentos em Porto Alegre que a gente vê as pessoas mais velhas querendo aprender, né, o que não tiveram acesso antes, assim. Então, eu acho que nunca é tarde para a gente aprender e eu acho, inclusive, que esses movimentos, né, essas articulações, essas atividades que a gente faz, elas têm que ser oferecidas para todas as idades, né? Porque as crianças seguem os nossos exemplos também. Então, é difícil, né? Quando as pessoas têm alguns conceitos, alguns
preconceitos também já mais, né, enraizados dentro delas, é mais difícil da gente acessar, mas eu vejo muitos professores, inclusive, né, que são pessoas mais velhas, que já têm seu modo de sala de aula, seu modo de fazer, buscando ali, compreendendo, né, a partir de um diálogo ali que afeta, né, essa pessoa, porque afeta de alguma maneira, ela compreendendo que é verdade, né? Se eu não trabalhar essas questões em sala de aula, eu estou trabalhando a favor do racismo, né? Essa perpetuação do racismo. Então, eu acho que a gente precisa construir diálogos, eu acho que é o principal, né? E o nosso mundo está com um pouco de dificuldade de dialogar, né, sobre o que é diferente, sobre a bolha de cada um, né, a gente não quer romper com a nossa bolha, então eu acho que essa construção de diálogos, que é um pouco do movimento que vocês estão fazendo também, ela é muito importante para que a gente consiga chegar em mais pessoas de diferentes idades, mas eu sou uma pessoa esperançosa, assim, eu também sabe? Sou. Eu também sou a leitora da Bell Hooks, como você, e a Bell Hooks, ela estimula o amor, a paz, a perseverança, não devolver com a mesma moeda, né? É verdade. Promotora, aí eu pergunto, a mesma pergunta que eu fiz para a Luciana, eu faço para você com relação ao Ministério Público. Internamente, né? Vocês estão falando de um projeto importante, mas o Ministério Público, ele olha para si, para os seus gestores, os seus colaboradores. Como é que estão as questões étnico-raciais lá dentro? Porque a gente sabe, né, que os cargos de gestores normalmente são homens brancos e mulheres negras, então, nem se falam. Nessa pirâmide social, elas estão sempre ainda caminhando muito. Como é que faz uma avaliação assim pra gente? Como é que vocês trabalham internamente essa questão? Sim, tu tens razão, Clarissa. Realmente, o Ministério Público Brasileiro é uma instituição predominantemente branca, né? E predominantemente de homens brancos. Esse gênero ainda por cima. Então, nós temos um desafio enorme. O Conselho Nacional do Ministério Público fez um mapeamento, uma pesquisa étnico-racial do Ministério Público e verificou lá percentuais muito baixos de promotores, promotoras negros e também de servidores. Quanto mais em cargos de administração, né? No entanto, assim, nós temos cotas raciais nos concursos de promotores e servidores também. Existe isso por regulamentação interna nos editais que tem acontecido nos últimos tempos. Isso é uma iniciativa recente dos últimos anos. E nós temos um projeto de lei na Assembleia para instituir isso, para além de uma política institucional, com uma lei estadual, né? Uma iniciativa, projeto de lei do nosso Procurador-Geral, que está tramitando na Assembleia Legislativa. Então, tem um desafio enorme por aí, e eu sou coordenador do Centro de Apoio de Direitos Humanos e da Proteção aos Vulneráveis do Ministério Público. O Centro de Apoio não tem uma ação de execução, nós não somos os promotores, eu não sou o promotor que entra com ações, que processa as pessoas, que faz aquilo que os promotores fazem na comarca. A minha função é de assessoria do Procurador-Geral, de apoio técnico-jurídico aos promotores e de relações institucionais nos temas de direitos humanos. Então, é uma missão nossa do Centro de Apoio difundir esses conhecimentos, difundir as práticas antirracistas, promover esse debate, um olhar interno para também verificar, porque isso é uma realidade das instituições. Quem são as pessoas que nos servem? Quem são as pessoas que comandam? Tem um recorte racial nisso, né? Então é importante que as pessoas sejam sensibilizadas para entender isso e começarem a perceber a importância de um projeto como Cidades Antirracistas, que é um projeto que também visa o estímulo de formação de lideranças, formação de um olhar local para as vicissitudes locais, para entender quais são as escolas, então, que não estão fazendo a educação curricular de igualdade racial, por exemplo, e pensar em ações específicas. Tudo isso é um grande trabalho que a gente precisa desenvolver. Para além da sala de aula, né? Para além da sala de aula. O que fala muito sobre isso, e eu gosto de falar sobre isso também, é a questão de como eu me coloco em relação a isso, porque não há um lugar de fala da minha parte, enquanto um homem branco, né? Eu acho que já mudou um pouco isso, né, Luciana? Eu acho que tem um lugar de fala, sim. Talvez o lugar como uma pessoa branca privilegiada de poder usar esse espaço em prol da luta antirracista. Sim, e para além disso, um lugar de fala institucional, porque é missão do Ministério Público a proteção à democracia e a plena participação social e garantia de direitos. Então, existe um lugar de fala institucional, antes de tudo. Talvez não exista um lugar de vivência da minha parte, mas existe um lugar de fala e a gente, enfim, isso é mais desafiador. Acho que todas as falas são bem-vindas, né? Eu tenho escutado vários pares, né, negros e indígenas falando, sim, a pessoa não negra e não indígena
pode falar, não como uma pessoa negra ou indígena, mas se colocar, porque às vezes essa pessoa não negra ou não indígena, ela tem um espaço de fala, uma oportunidade maior de fala, e ela pode usar esse tempo precioso dela para a luta antirracista, concorda, Luciana? Com certeza, né? Inclusive, quando começou a se debater mais essa questão do lugar de fala, muitos se utilizaram desse lugar para um lugar de... Estou fora dessa discussão, eu não posso participar porque eu não tenho lugar de fala, mas todos nós, né, cada um do seu lugar, a gente tem um lugar de fala. Então, né, se fala como um homem branco, né, tem um lugar de onde vem essa fala, entender seu lugar nessa luta, mas é uma luta de todos, né? Então, é muito legal trazer para dentro do Ministério essa pauta e essa obrigação mesmo de fazer alguma coisa, porque as pessoas às vezes se anulam, né, de participar desses debates, dessas lutas, dessas atividades, porque não é o meu lugar de fala. Eu não sou uma pessoa indígena, né, mas eu trabalho, sou uma professora, eu tenho a responsabilidade de trabalhar a educação indígena dentro da sala de aula. Então, eu acho que é um pouco disso, né, compreender o lugar, meu lugar de mulher hétero, cis, né, eu não sei o que é ter medo de dar a mão para minha namorada, né, na rua. Eu não sei o que é sentir isso, medo de apresentar em casa, eu não sei, eu nunca vou saber o que é sentir isso. Só que eu posso ajudar, né? Eu posso fazer coro nessa luta, ver como me disponibilizar, né? Fazer parte dessa luta, porque é uma luta de todos, né? Todos têm o direito de viver a quem são, né? Sem ter medo de ser quem Exatamente, quem se é. É o olhar ao próximo, aos próximos, né? Luciana, eu queria ouvir um pouquinho, né? Os teus projetos, na tua luta, no teu trabalho como educadora antirracista e depois do promotor, o que o Ministério Público tem aí previsto para 2025? A gente iniciou o projeto Empoderadas IG, né? Que é um projeto que é um grupo de estudos de empoderamento desses jovens a partir da educação, através da educação antirracista. Essas meninas estão comigo até hoje, né? E hoje estão aí, né? Buscando suas profissões, algumas estudando, fazendo design, fazendo administração, fazendo biomedicina, estão por tudo, mas elas seguem comigo nessa luta antirracista. Então, o nosso projeto ele já está em um momento da gente se reformular, né? A gente quer chegar em mais espaços, a gente quer visitar mais escolas, fazer esse diálogo com os alunos. A gente finalizou ano passado a nossa tese de doutorado, né? E eu digo nossa, porque elas foram colaboradoras da minha pesquisa, né? Mostra rapidamente o livro aqui, para qual câmera ela pode mostrar. Foi, uma aluna minha que fez, né, o design todo dessa tese. É uma tese Deixa ele viradinho de frente, assim, isso. É uma tese bem colorida, né, que tem a voz de todos os nossos alunos, onde a gente fala a partir das nossas experiências com a educação antirracista e propõe caminhos, né, para que quem lê entenda que dá para fazer, né, a partir das nossas próprias experiências. Promotor, rapidamente, que a gente está acabando o programa. O Centro de Apoio, então, ele atua para além do projeto Cidades Antirracistas. A nossa ideia, o nosso objetivo é instrumentalizar os promotores do Estado inteiro com conhecimento técnico-jurídico para que as práticas racistas sejam enfrentadas dentro do sistema de justiça. Mas, em relação ao projeto Cidades Antirracistas, buscar essa parceria com o Ministério da Igualdade Racial, com o Departamento de Igualdade Racial do Estado, ir para o interior e buscar as prefeituras das cidades com um percentual maior de população negra e buscar a sensibilização para a implantação das estruturas nessas cidades. Certo. O Sobre Nós está terminando. Obrigada, Leonardo Menin e Luciana Dornelles, pela presença. E obrigada a você que ficou aqui com a gente. E para quem quiser rever ou se perdeu o começo do programa do YouTube da TVE, você pode conferir essas e outras edições. Nós voltamos semana que vem, porque afinal, tudo é sobre nós.